Bom dia, pessoal. Nós entraremos agora no estudo de cálculo estequiométrico e para isso é necessário, o estudo duas leis. A lei da conservação de massas, chamada lei de Lavoisier, e a lei das proporções definidas, a lei de Proust. Tá? Então, no que consiste a lei de Lavoisier? Possivelmente vocês já ouviram aquela velha frase do Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, nós temos essa frase aqui do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá, turma, o que significa isso? Significa que em reações químicas também, né? Todo processo químico, a soma das massas de reagentes e produtos, ela deve ser igual. Então veja aqui, ó, se eu calculo a massa molar dos reagentes, do que está antes da seta, vai ser 432,12 gramas. Depois da seta eu tenho a formação de mercúrio e a liberação de oxigênio. Se eu somo as duas massas molares aqui, a massa tem que ser igual. Então a massa dos produtos e a massa dos reagentes é igual, aplicando-se, a questão de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em química, a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Tá? Então, em uma reação química, num sistema chamado fechado, a massa total dos reagentes é numericamente igual à massa total dos produtos. É a primeira lei. Tá? A segunda lei é chamada lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, esta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, numa mesma proporção em massa. É claro que essa lei ela só vale para substâncias puras, simples, tá? Misturas, elas não têm composição constante. Então, claro, essa lei das proporções definidas de Proust não vai servir para misturas. Mas vamos ver aqui, ó, pessoal, no que consiste isto aqui. A reação de decomposição da água. Então, observem aqui a reação. Deixa eu grifar aqui para vocês. Nós temos essa reação química. Primeiro experimento. Eu estou reagindo quanto? Eu estou reagindo 36 gramas, de água, que eu estou decompondo, então, reagentes, antes da seta. Depois da seta, produtos. Vai me gerar 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Percebam que aqui é mantida a primeira lei, a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Tá bom? Mas o que significa, turma, essa lei aqui? A lei da proporção constante. Vejam vocês, no segundo experimento, ele pegou 18 gramas de água. Então é como se ele dividisse isso aqui por 2. Dividisse a primeira equação, dividisse por 2. Tá? Então, 18 gramas de água, ao se decompor, vão gerar 2 gramas de hidrogênio mais 2 gramas de oxigênio. Vocês perceberam que houve uma proporção aqui? Aqui é a mesma coisa que dividir por 2. Aqui é a mesma coisa que dividir por 2. Tá? E aqui, pessoal, de 36 gramas foi para 9 gramas. Então, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 4. Tá? Vou colocar barra 4 aqui. Ó. Dividiu por 4. Então, 4 divididos por 4 dá 1. Ele se mantém a proporção do experimento 1. Eu comparando o experimento 1 e o experimento 3. E aqui, ó, 32 divididos por 4 vai dar 8. Percebam que a lei de Lavoisier é mantida. 9 gramas dos reagentes é igual a 1 grama mais 8 gramas. Então é mantida sempre essa proporção. Qual é a proporção? A proporção aqui é 9 gramas de água para 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Essa proporção vai ser sempre mantida. Tá? Isso significa lei das proporções definidas, a lei de Proust. Então, a generalização dessa lei para qualquer reação química é a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é fixa, constante e
invariável. Vamos de novo? Memoriza aí. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é fixa, constante e invariável. Então, a gente pode prever, conforme a massa que a gente estiver utilizando de reagente, qual vai ser a minha produção, né? Qual vai ser a quantidade de produtos que eu vou obter, tá? Então, vejam aqui outro exemplo. Nós temos o experimento 1, né, nós temos metano, se eu calculo a massa molar dá 16 gramas, carbono 12, hidrogênio 1, dá 16 gramas. Nós temos 2 mols de oxigênio, dá 64 gramas. Nós temos 1 mol de CO2, 44 gramas, e nós temos 2 mols de água, 36 gramas. Tudo isso calculado, né, pessoal, pela massa molar. O que ele fez aqui? Ele dobrou. Estão vendo? Ele dobra aqui, ó. Multiplica por 2, ó. Multiplicou por 2. Então, todos os reagentes e produtos terão que ser dobrados para que possa ocorrer essa reação. A proporção que ocorre é 4 gramas de metano para 16 gramas de oxigênio, para 11 gramas de gás carbônico, para 9 gramas. Percebam também que a massa, a lei de Lavoisier, deve ser mantida. A soma das massas dos reagentes aqui, ó, nessa proporção, deu 20 gramas, ó, aqui embaixo. Aqui, a soma das massas dos produtos vai dar 20 gramas também. Beleza, pessoal? Então, vejam vocês, né, na lei da conservação em massa. Pessoal, então vamos assistir esse vídeo aqui sobre o experimento do cientista Lavoisier, da lei da conservação das massas, tá? Ele está adicionando bicarbonato de sódio. Adicionou água e vai dissolver o bicarbonato. Ele pôs um tubo com ácido e pesou o sistema. E agora ele virou o ácido de dentro do tubo. E o ácido está reagindo com o bicarbonato. Percebam, pessoal, que o sistema ali era um sistema aberto, tá? Então a garrafa ela estava destampada. Então quando o ácido caiu, né, na água, o ácido ele reage com o bicarbonato de sódio formando gás carbônico, tá? E esse gás carbônico ele foi liberado para o meio, foi liberado para o ar. Como o sistema ele está aberto, né, como a garrafa lá é o sistema, e esse sistema está sem a tampa, então esse gás produzido ele foi para o ar, por isso que o peso diminuiu aqui, ó. Vamos refazer o sistema. Agora ele vai tampar a garrafa. 90 gramas. Ele vai virar, vai ocorrer a reação química lá do ácido com o bicarbonato. Mas como o sistema está fechado agora, ele vai manter a massa, tá? Então, né? Porque na natureza nada se cria, nem nas operações da arte, nem da natureza, e pode se estabelecer em princípio que em toda operação há uma quantidade igual de matéria, antes e depois da operação, né? Chamada lei da conservação das massas de Lavoisier. Então vamos ver agora um vídeo sobre a segunda lei, né? A lei de Proust. De acordo com a lei de Proust, ou lei das proporções definida, qualquer que seja a procedência de uma substância composta, esta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, em uma mesma proporção em massa. Tá? Então vamos ver. A ação quantitativa de um composto químico pode ser expressa na forma da proporção do número de átomos dos diferentes elementos na molécula. Por exemplo, no sulfeto de cobre 1, a proporção de cobre e enxofre é de 2:1.
A composição quantitativa de um composto químico também pode ser expressa como proporção em massa, calculada a partir da fórmula molecular do composto e das massas atômicas dos elementos. Para o sulfeto de cobre 1, a proporção de cobre e enxofre é de 4:1. Então vocês viram aí que a proporção em massa é diferente da proporção em átomos, né? Então, turma, o cálculo estequiométrico, nós vamos pegar a questão da lei da proporção de Lavoisier e a lei da proporção de massa de Proust das reações e vamos aplicar nos sistemas, nos exercícios. E vamos fazer regra de 3, tá? Então, eu gostaria que vocês observassem aqui, né? Essa é a primeira aula da semana, vai ter uma aula com exercícios para vocês melhorarem e depois, na semana que vem, nós faremos uma meet, né, resolvendo os exercícios da apostila. Mas vejam vocês, como a equação química expressa a proporção e quantidade de matéria, mol das substâncias envolvidas na reação, pode-se determinar outras grandezas, como massa, volume, entre outras. Dessas substâncias e até mesmo calcular certa quantidade desconhecida de um dos participantes da reação. Então, qual que é a proporção em massa dessa reação da produção da síntese de amônio? Ela vai ser uma proporção de 1 mol para 3 mol para 2 mol. Vejam aqui, ó, os reagentes, né, nós temos 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônio. E a proporção em massa? Se eu pego a massa molar desses compostos lá, que eu aprendi a fazer nos cálculos químicos da vez passada, eu vou ter 28 gramas de nitrogênio, vão reagir com 3 vezes, o hidrogênio é 1, então a molécula de hidrogênio tem 2 átomos, então 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, então 28 gramas de nitrogênio, vão reagir com a proporção de 3 mols vezes 2 gramas de hidrogênio, que vai dar 6 gramas aqui, certo? E que vai dar a proporção a massa molar da amônia 17 vezes 2 vai ser igual a 34 gramas. Então, veja, é mantida a proporção em massa aqui, ó, de Lavoisier. 28 mais 6, antes da seta, vamos pegar aqui, ó. Vamos analisar isso aqui, ó. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos fazer a análise disso aqui, ó. Tá? Ó, a seta indica um sinal de igualdade, tá? Então, aqui é 28 mais 3 vezes 2, 6. 28 mais 6 vai ser igual a 34. 2 vezes 17, 34. Então, é mantido a lei de Lavoisier, tá? Então, a proporção de Proust, eu posso pegar a massa que for aqui e relacionar. Agora veja o número de moléculas. A proporção 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio reage com 6 vezes 3, é 6,02, né? Mas ele arredondou aqui. É 6 vezes 3, 18 vezes 10 a 23, com 12 vezes 10 a 23. Então é mantida essas proporções. E a de volume em CNTP também é mantida. Tá bom, pessoal? Então vamos ver mais um pouco aqui um vídeo sobre cálculo estequiométrico. Vamos considerar a reação entre cálcio e oxigênio. De acordo com a equação, 2 mols de cálcio reagem com 1 mol de moléculas de oxigênio, resultando em 2 mols de óxido de cálcio. Usando os conceitos de mol e massa, é possível calcular as massas dos reagentes. Temos que 80 gramas de cálcio reagem com 32 gramas de moléculas de oxigênio, resultando em 112 gramas de óxido de cálcio. Então, essa, né, é a proporção da questão do cálculo estequiométrico. Beleza? Então, bom dia a todos, um abraço, até a próxima aula.